Como superar o luto na pós-graduação? Eu sou a Mali, no Diário de uma Doutoranda de hoje eu trouxe a Priscila, que vai conversar comigo sobre essa situação e a gente vai contar algumas coisas aqui para ajudar o pessoal. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Nessa onda de pandemias, muitas coisas acabam acontecendo durante a pós-graduação e uma das coisas é perder uma pessoa que a gente ama. E isso acontece. Eu perdi há um ano meu pai, eu não comentei muito aqui no canal, e aí hoje eu resolvi falar sobre esse assunto e eu trouxe uma pessoa para me ajudar. Oi, Priscila, dá um oi pro pessoal aí. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, a Priscila, ela é psicóloga e ela quase que está se especializando em pós-graduandos, né, Pri? Conta um pouquinho a tua Eu sou vida, a tua carreira. pós-graduanda. Conta um pouquinho para nós. Isso, a pós-graduação é um momento onde a gente faz um investimento muito grande de, de dinheiro, de tempo, de sonho, porque a gente vai buscando estudar aquilo que a gente mais gosta, aquilo que nos encanta mais. Então, é um amor que a gente coloca na pós-graduação, que é um investimento em todos os sentidos. Só que, infelizmente, a gente não consegue pausar o resto da vida para vivenciar o momento da graduação. Às vezes a gente perde pessoas, a gente perde o direito de ir e vir, que foi o que aconteceu agora na pandemia. Eu fiquei muito enlutada com a minha perda da pós-presencial, porque eu fiz questão de escolher o meu curso presencial por questões pessoais, de preferências, e, enfim, porque a minha pós-graduação é em psicopedagogia, é em aprendizagem, e eu entendo que o aprender passa por esse contato físico, pelo olhar do professor, pela troca com os colegas. Então foi um momento assim de completa consternação, porque existe o meu curso na mesma instituição à distância, e eu disse, não, eu vou fazer presencial porque eu quero essa vivência, e agora eu me vi com aula 100% online, é síncrona, a gente consegue interagir com o professor, com os colegas, está acontecendo de uma forma super que está atendendo minimamente o conteúdo, mas é uma dinâmica que eu confesso que eu não gosto, pessoalmente não me agrada. Então, acabei de passar por um luto que não se compara ao luto de perdas de pessoas, como tu trouxe, né, a tua vivência, mas é uma perda, é um luto e a gente tem que fazer essa reorganização para desinvestir desse amor, desse afeto por uma modalidade de aprendizagem, pegando no exemplo, para investir em outra, para abrir essa possibilidade. E isso é um trabalho psíquico, como de qualquer outro luto, que a gente precisa passar e precisa vivenciar. E não é fácil, assim, contando um pouquinho da minha situação, que eu não cheguei a contar aqui no canal. Eu perdi meu pai há um ano atrás, por um acidente, e eu acabei não comentando muito aqui no canal. E como que eu tentei superar isso? Eu tive um dia triste, claro, mas no outro dia eu já estava fazendo as minhas atividades normalmente, porque eu pensava assim, se eu deitar na cama e não pensar em outra coisa, só pensar nisso, isso vai crescer e eu não vou mais fazer nada. E ele era o primeiro a me entusiasmar a fazer as coisas. Ele perguntava assim pra mim, tu te anima? E eu dizia, me animo. Então, eu fazia todas as atividades, eu enfrentava situações porque eu sabia que ele estava me motivando. E aí, quando aconteceu isso, eu pensei, cara, mais um motivo para eu continuar fazendo doutorado. Ele era o primeiro a me chamar de doutora quando eu entrei no doutorado. Então, foi mais um motivo para eu pensar assim, gente, eu vou continuar fazendo todas as minhas coisas normalmente, porque ele era muito feliz e eu não tenho o direito de usar isso como desculpa, mas sim como motivação, né? Então, também queria compartilhar um pouquinho disso. Não foi fácil, ainda não é, né? Mas com certeza, muitas pessoas estão pensando assim, nossa, como que eu vou passar por isso? E aí eu queria mostrar um pouquinho desse lado, assim, eu não comentei aqui muito no canal, não me senti à vontade, não é fácil, né, porque a gente está estudando, precisa se concentrar, e aí fica
pensando em diversas situações, tanto emocionais quanto até questões jurídicas de, enfim, documentação, inventário, mais um monte de coisa, porque querendo ou não, né, a gente tem uma vida física de legislação a ser cumprida, né? Claro, Burocrática. muito burocrática. Claro que a minha família deu todo o apoio. Nossa, minha mãe foi uma pessoa assim que não tenho o que dizer de como ela superou tudo isso e tá superando tudo isso. Com certeza não foi fácil para ela, mas a fortaleza que ela foi para nós, com certeza também nos ajudou a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Ele era uma pessoa muito alegre e a gente não pode ser diferente do que ele era, né? Que tava sempre fazendo piada com a gente, sempre brincando com a gente. Então, eu queria saber de ti, assim, que tu comentasse um pouquinho como que as pessoas podem avaliar os seus sentimentos, né, se respeitar. Isso foi uma coisa que eu sempre busquei, assim, não, hoje eu tô triste, vou ficar triste, vou dar os meus minutos de tristeza, daqui a pouco eu me distraio e bola pra frente, assim, eu não me permitia também alimentar essa tristeza. Também não é o tempo todo eu ficar alegre, feliz, não é isso. A gente, às vezes, parece que vive numa ditadura da alegria, né? Tem que estar sempre alegre, sempre feliz. Mas eu me permiti, às vezes, ter meus momentos de tristeza, mas como que a gente pode lidar com esses sentimentos da melhor forma possível, dentro do possível, né? Tu foi falando e eu me lembrei de um seminário que eu participei há uns 2 anos atrás, professora Magda. E aí a gente estava falando de luto especificamente, e aí veio esse questionamento, porque a gente precisa começar a trabalhar, né? Tem uma coisa muito engraçada que eu ainda não sei se ainda esse termo é usado, mas por muito tempo se usou o termo licença nojo, em alguns lugares ainda é utilizado, né? Que é o tempo que a gente se recolhe para cuidar dessas questões até burocráticas, cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares, e depois voltar ao trabalho. Essa licença varia entre 4 e 7 dias, conforme o regime que as pessoas trabalham, conforme é pouquíssimo tempo, né? Se for pensar quanto tempo a gente ficou junto com aquela pessoa e agora, de um dia para o outro, a gente tem que viver no mundo onde ela não existe mais, é muito duro. Porém, entretanto, todavia, né, até citando aqui o DSM, eu deixei aqui aberto o DSM, porque tem algo que, para quem não conhece, o DSM é o Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, e ele fala, assim, bem sucintamente, né, tristeza. Períodos de tristeza são aspectos inerentes à experiência humana. Ficar triste é humano, né, e ainda mais no momento desses, de perda de alguém tão especial. E aí, nesse seminário, a professora Magda falou algo que eu gostei muito, assim, que eu levei para a vida, que muitas vezes o trabalho é o nosso ferrolho. Bem assim. A gente não trabalha 24 horas por dia, né? A gente não produz 24 horas por dia. Cada vez mais se estudam métodos de concentração, de atenção concentrada, onde são curtos períodos que a gente fica focado unicamente num conteúdo, principalmente quando se diz respeito a trabalho, a estudo, a pesquisa, e a outra parte do tempo a gente dedica a nossas questões pessoais, familiares e a nossa tristeza também. Então, eu penso que o primeiro passo é entender que, bom, vai existir um tempo onde, majoritariamente, a gente vai estar triste, vai estar recolhido, como tu disse, né? Às vezes tem dias que a gente não quer sair da cama, tem dias que a gente fica mais quieto, que a gente traz mais lembranças. O primeiro ano é um ano crítico porque é onde acontecem as primeiras vezes, né? O primeiro aniversário sem aquela pessoa, né? A primeira conquista onde aquela pessoa não está junto, né? A primeira aprovação de trabalho, que eu vou fazer o que com esse trabalho? Para quem que eu vou ligar? Né? Eu vou ficar com ele aqui guardado para mim, isso vai ficar entre eu e o meu orientador. Essas primeiras vezes costumam ser assim, um período onde parece que a gente vivencia de novo aquela realidade dura. Bom, a pessoa não está aqui. Então, entender que essa tristeza é normal, que essa tristeza é esperada, aceitá-la, né? A gente antes falava em fases do luto, de negação, de raiva, de barganha, de depressão, até chegar a uma aceitação. Mas, e muitas vezes a gente não quer acreditar, e a gente fica com raiva porque a gente queria que aquela pessoa estivesse aqui conosco, ainda mais quando acontece algo assim
mais pontual, né? Porque às vezes a gente vai se preparando, a pessoa tem mais idade, vivenciou uma doença que se arrastou com sofrimento por muito tempo. Tudo isso vai nos dar pistas de como a gente vai vivenciar o luto, né? Diz que teu pai era muito alegre e trazia coisas muito boas. Isso é legado, que é uma outra coisa importante. Entender que, inclusive, o ser doutora é um legado. É o que o teu pai deixou, que ele acreditava em ti, que tinha uma certeza dentro dele, e foi isso que te trouxe força, aqui fazendo uma inferência já, né, peço licença, mas assim, te trouxe forças para que tu pudesse, de vez em quando, respirar fundo, colocar a mão no ferrolho, que era o teu trabalho, que era a tua produção científica, e seguir em frente, né? Então, a gente tem que respeitar todo esse complexo cultural, emocional, e entender que, bom, tem pessoas que daqui a pouco vão ficar disfuncionais, e aí a gente tem que prestar atenção, e tem outras pessoas que vão circular por esses altos e baixos, por essa produção e por esse recolhimento, e vão continuar suas vidas, né, de acordo com as suas possibilidades. Nossa, e clarifica algumas coisas. Ouvindo tu falar, assim, realmente passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivenciei, e eu sempre tentando trazer isso, assim, bom, vou usar todos os ensinamentos dele, uma pessoa super alegre, super feliz, sempre fazendo piada de tudo, fazendo brincadeiras com todo mundo. Tanto é que no funeral dele tinha até gente tocando gaita, assim, porque ele era assim, né? Então, eu sempre usei isso como, bom, vamos fazer dessa forma, então, vamos seguir adiante, vamos fazer dessa maneira. Mas acredito que com essa tua explicação, algumas coisas começam a ficar claras, e acho que o que fica também me ajuda aí se eu não estiver no caminho certo, mas também aprender a se respeitar, né? Assim como na pós-graduação a gente acaba aprendendo várias coisas, eu digo que a pós-graduação é uma jornada pessoal, né? Porque a gente se desenvolve, além de ser um pesquisador, a gente se desenvolve como pessoa também, a lidar com a ansiedade, lidar com os momentos de tristeza, com os momentos de alegria, com a persistência para conquistar algumas coisas, né? Então, acredito eu que a gente também precisa aprender a se respeitar, né? Tem dias que a gente tá chateado, vou ficar o dia inteiro, domingo, posso? Beleza, eu vou ficar o dia inteiro de pijama, né? Outro dia já tô bem, ótimo, vamos aproveitar. Tem, às vezes, momentos do dia em que tu fica sabendo que o artigo não foi aceito e tu, putz, né? Já fica chateada, daqui a pouco já alegra de novo. Acho que é aprender a se respeitar, que a gente não precisa ficar o tempo inteiro feliz, mas também respeitar os momentos de tristeza para voltar à normalidade também. O só triste também não é frutífero, não é produtivo, não no sentido acadêmico aqui, mas produtivo, tu falou funcional, né? Ser uma pessoa funcional é uma pessoa que trabalha, que convive, que, né? Então, acredito eu que também só alimentar a tristeza não é frutífero, né? E aí a gente precisa se agarrar nas lembranças boas para seguir em frente, e acho que a memória da pessoa vai ter orgulho de ti, né? Orgulho das coisas que você está fazendo. Cada vez que eu vou falar sobre algo específico, assim, eu sempre penso o que quem assistir vai entender o que vai ter de utilidade nisso tudo, né? E aí, a morte é um assunto que eu penso que a gente precisa, sim, falar, né? Aí, claro que resguardadas as proporções, porque hoje, se a gente liga no noticiário, a gente vai estar diante de muitos lutos. Pela pandemia, né? Pelo que tem acontecido com as questões de racismo, né? Eu não sei agora que celebridade colocou aí nas redes sociais que o racismo sempre existiu, só que agora está sendo filmado, né? Eu lembro que eu li. Então, a gente está vivenciando um momento de tristeza macro, se for pensarmos como sociedade. E, como sociedade, eu fico pensando nos recursos que às vezes a gente deixa de ter acesso porque morte é um tabu. Não vou nem falar nisso porque chama. E aí tem as superstições e as crenças e as questões culturais de cada pessoa. Ok. No entanto, eu que sou da área da saúde, tu que está diretamente ligada às questões acadêmicas, é um serviço público a gente entender que a gente precisa falar disso sim. Eu te falei antes de um livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, eu não sei se o pessoal consegue enxergar aí,
que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é especialista em cuidados paliativos, e ela traz de uma forma muito lúcida, de uma forma muito palatável, o quanto a gente pode não só morrer bem, eu sei que isso pode ser muito estranho, mas é um processo natural do nosso ciclo de vida, como a gente pode vivenciar com nossos entes queridos, com nossos amigos, algo, sim, de profunda tristeza, de profundo recolhimento, mas de respeito, né? De a gente poder falar. Muitas vezes a gente não quer falar porque a gente acha que vai incomodar o outro, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas questões para dar conta, mas a gente precisa de rede de apoio, né? A gente vai se apoiar no cônjuge, a gente vai se apoiar nos pais, a gente vai se apoiar num professor que às vezes vai pegar um pouquinho mais leve. Ah, o professor vai estar me dando nota, vai estar me exigindo menos. Bom, mas a gente precisa se exigir menos em outras áreas, né? E a gente vai dar vazão para isso. Daqui a pouco o teu trabalho de luto vai ser cada vez que tu te deparar com alguma questão que está te impedindo, pensar, bom, isso aqui eu sonhei junto com meu pai e eu vou levar o sonho dele adiante aqui junto comigo. E aí tu vai sim poder vivenciar momentos de alegria, porque daí as pessoas também às vezes fazem algum julgamento, nossa, passou um mês que passou a morte do, ou então, algo que é muito, muito típico, assim, né? Entre cônjuges. Nossa, nem enterrou fulano, já tá com ciclano, né? Bom, a gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não sabe a história daquele casamento, a gente não sabe a forma que aquela pessoa tem de lidar com as coisas. A gente precisa respeitar a forma que o outro tem de lidar com os seus lutos, com os seus rituais, né? Tem pessoas que acreditam em cremação, tem pessoas que não, tem pessoas que nunca voltam no cemitério, tem pessoas que vão no cemitério com uma frequência religiosa. Isso tudo vai ser elaboração, vai ser forma de entendimento e de aceitar. Eu acho que o que fica, assim, é entender que a gente precisa aceitar, que faz parte do nosso ciclo de vida, que a gente vai sofrer com isso e que isso é saudável, né? Ficar triste é saudável, ficar triste é uma emoção básica, vem de fábrica, vem em todos nós temos, é acessório de fábrica, aliás, não é acessório, é fundamental. Então, a gente precisa ter essa paciência com a gente para entender toda essa complexidade desse tema. Olha, Priscila, muito obrigada, de verdade. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de alento para quem está passando por isso, né? Acho que é um assunto que deve ser tocado, claro, com delicadeza, porque não é fácil para muita gente, mas existe luz no fim do túnel. Era essa a mensagem principal que eu queria mostrar, assim. Se tiver uma situação difícil, a gente vai ter milhões de situações difíceis na vida, né? Muita gente vem às vezes, ai, porque o TCC, meu Deus, eu vou morrer com o TCC na graduação. Juro que eu tenho uma vontade, assim, dentro de mim, dizer assim, meu filho, desculpa, mas esse não vai ser o teu maior problema na vida. Parece que é o maior problema agora, mas ele vai ser bem pequenininho mais adiante, né? Por mais bizarro que seja, porque a vida é assim, acontece altos, acontece baixos, acontecem milhões de coisas, acontecem pandemias, né, que a gente não esperava, enfim, e aí é a vida, né, quem tá aqui tá pra jogar, né, então acho que essa era a ideia que a gente tinha para trazer para todo mundo. Obrigada pela sugestão do livro, tem uma mensagem para deixar pro pessoal aí? É um momento, assim, que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender também a não só a aceitar as perdas, mas, de novo, a coisa da ajuda, né? Para assim, lá vem o psicólogo falar que, né? Eu não preciso ser com psicólogo, acho que rede de apoio é muito importante. Não é porque agora o nosso convívio é virtual que ele precisa ser menos afetivo. Eu tenho essa experiência agora de clinicar 100% virtualmente e tem sido uma experiência muito rica. A gente precisa de adequação, a gente precisou aqui investir em luz, em pedestal para colocar o celular e notebook e tal, mas a gente é capaz de se adaptar. E é nisso que a gente precisa confiar, nos afetos, nos contatos. Se precisar de ajuda profissional, ok, né? Que peça orientação, que busque orientação em locais seguros, né? Que busque afeto, que busque acolhimento nos entes queridos, nos amigos, que a gente possa entender que é um momento que a gente precisa parar e pedir suporte, que depois certamente vai se tornar muito menos difícil e muito mais
quentinho, vamos dizer assim, né? Eu que odeio o inverno, né? Um momento assim de respeito, de tranquilidade em poder vivenciar a sua tristeza. Nossa, muito obrigada mesmo pela companhia, por ter aceitado essa parceria de conversar comigo sobre esse assunto delicado. E pessoal, fica essa dica então, se vocês estão passando por uma situação difícil, vai passar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!